Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, à hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Oremos. Ó Deus e Pai, agrade ao teu coração convencer-nos da veracidade da tua palavra e de exaltar o nome do Senhor Jesus entre nós nesta hora e neste lugar. Já o temos exaltado através dos cânticos, do louvor, das orações, no nome e na intercessão de Cristo, e agora na palavra, ó Deus, proferida por Jesus. Que o nome de Cristo, a pessoa de Jesus, seja exaltado entre nós. Em nome de Jesus. Amém. É difícil ler os evangelhos e não perceber como Jesus tinha uma palavra adequada em cada circunstância e adequada à necessidade de cada um de seus interlocutores. Ele não falava do mesmo jeito para cada pessoa. Eu me lembro a primeira vez que eu resolvi falar de Cristo para outras pessoas quando adolescente. Eu estava excluído da igreja, mas queria ser um evangelista pessoal. E quando entrava no trens da Central do Brasil no Rio de Janeiro, nós morávamos onde o vento fazia curva e tínhamos uma longa viagem de trem. E então, eu pedi uma ajuda, uma informação acerca do itinerário. E a pessoa me respondia. Depois que ela me respondia, eu perguntava para que estação ela estava indo. E ela me dizia. E eu perguntava onde ficava aquela estação. E ela me dava todas as informações. E eu então perguntava para ela se ela não soubesse onde ficava a estação que ela estava querendo ir, se ela faria como eu, pediria informações.
Ela então me respondia que pediria informações. Aí eu perguntava para a pessoa: e você já pediu informações acerca de para onde você quer ir depois que morrer? E entrava logo no assunto da morte, né? Eu me lembro que era um período de evangelização que a gente cantava muito um hino do cantor cristão 259. Ao findar o labor desta vida, qual será seu destino afinal, vida ou morte? Era um hino assim de aterrorizar as pessoas, né? Hoje já tens a escolha, amanhã pode ser muito tarde. Era para apavorar mesmo o pecador. E dentro dessa estratégia de evangelização, eu entrava logo no assunto da morte, e aí começava a dizer para a pessoa que havia informações seguras sobre isso. Que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida, que o Evangelho tinha informações precisas acerca desse assunto. E não importava se a pessoa tinha 50 anos, 30, se era homem, se era mulher, a minha abordagem era sempre a mesma. Sempre. Onde fica a estação tal? Para onde o senhor está indo? Para onde a senhora está indo? Se não soubesse, pediria informações, já pediu informações. Jesus não era assim. Ele não tinha uma conversa arrumada que ele ia conduzindo as pessoas. As pessoas vinham com alguma coisa que estava na mente, no coração, e a partir daquilo Jesus construía a sua resposta e ensinava. Uma palavra quase sempre carregada de esperança, sempre carregada da graça de Deus. E agora nós encontramos Jesus aqui na casa de um homem, comendo, ministra ali ensino, conta uma parábola, e depois dele falar sobre a ressurreição dos justos, uma pessoa que estava à mesa comendo, isso está no versículo 14, se a sua Bíblia está aberta em Lucas 14, uma das pessoas ali presente virou, aliás, no versículo 15, e ao ouvir isso, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que for para o céu, que estiver lá com Deus, que comer pão na mesa de Deus. É difícil dizer se na palavra pão ele engloba tudo aquilo que faz parte do alimento normal. Mas a expressão daquele homem parece um suspiro da alma. Parece que é alguma coisa que brota assim lá de dentro de alguém carregado de espiritualidade, de alguém que ouve a Jesus e se vê no céu, sente aquela felicidade, goza aquele ambiente de profunda espiritualidade, alguém que está indo, levado pelas palavras de Jesus. Se eu não tivesse lido o restante do texto,
Se eu perguntasse aos irmãos qual foi a resposta de Jesus, se eu mesmo não tivesse lido, a resposta que eu imaginaria seria essa: Jesus, com os olhos marejados de lágrimas, olha na direção daquele homem assim, com uma espiritualidade à flor da pele, de um homem que é capaz de vibrar com essas coisas que consumiam a sua alma, de um homem que tem expectativas acerca do reino de Deus, de um homem que tem no coração o desejo profundo de estar um dia no céu, na mesa de Deus. Hoje as pessoas não estão muito interessadas nesse negócio de céu. Não creem em destino eterno da alma, creem naquilo que foi dito ao primeiro casal: olha, se vocês desobedecerem a Deus, Deus disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Que não existe esse negócio de morte, é apenas uma passagem. E você vai passando, mas não existe isso que a Bíblia diz que aos homens está ordenado por Deus, evidentemente, morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Não se crê nisso. Não se crê no Evangelho de Jesus, se crê em outros evangelhos. Não se crê na Bíblia, as pessoas preferem ler outros livros. E constroem a sua esperança em relação ao além, com base nesses livros, e em vez de construírem a sua esperança e pedirem informações àquele que tem as melhores condições de nos orientar em relação a esse caminho. É impressionante como as pessoas são capazes de dizer que não passou por aqui ninguém com tanta luz quanto Jesus, e preferirem ler acerca de Jesus, de quem viveu séculos depois, do que ler as palavras que Jesus pronunciou e que foram registradas e narradas por testemunhas auriculares que viram, que ouviram. Preferem outras fontes secundárias em vez da fonte primária. Nós esperaríamos de Jesus uma resposta sensível, feliz, quase vitoriosa em relação ao comentário do homem. Mas, meus amigos, a gente começa a ler o que Jesus fala a seguir, fala de indignação, fala de julgamento, fala de ira de Deus. É uma palavra extremamente dura. E quando você lê isso, essas palavras duras da boca de Jesus, você se pergunta: mas que negócio é esse? Qual a intenção de Jesus? Por que a um homem tão interessado nas coisas espirituais, Jesus responde de maneira tão pouco simpática, no mínimo que se pode dizer? Eu creio, meus amigos, que a resposta de Jesus contém uma intenção muito séria.
E a intenção é a seguinte: eu quero contar agora uma história para exemplificar o fato de que toda proclamação de fé vai ser testada. Você diz que crê, isso vai ser testado. Fé é uma coisa tão séria, tão imprescindível, tão necessária para se chegar lá à mesa de Deus, que Jesus não quer que nós fiquemos iludidos acerca desta questão essencial e fundamental. Vamos lá. Qual é a história que Jesus conta? Um homem resolveu dar um banquete. Eu aqui faria um parênteses. Faria um parênteses, meus prezados amigos, para falar a você que talvez não esteja nem um pouco interessado nesse negócio de salvação e de céu, e de convite de Jesus. O chamado de Jesus não é um convite para um campo de concentração, mas para um banquete. O chamado de Deus é para uma festa. Há outras histórias que Jesus conta acerca do céu, retratando o céu como uma imensa festa. O Deus do Evangelho é um Deus que gosta de festa. Infelizmente, nós temos certas caricaturas acerca do cristianismo, em que a ideia de ser cristão é estar afastado de toda alegria genuína. Você não pode curtir nada. Você não pode gostar de nada. Bom crente é aquele circunspecto que não vive rindo, sério. Quando vem na igreja, chora. Que vive a vida pensando em coisas tristes, que vive acabrunhado, aquela ideia de que ser cristão é, por exemplo, ser contra a cultura e tudo aquilo que está aí. Não porque as coisas sejam todas inerentemente nocivas. É porque são do mundo. Não tem juízo crítico. Não é capaz de dizer isso sim, isso não, isso é perigoso, eu me afasto, isso é uma imensa área cinza e pode-se aproveitar alguma coisa e outras não. É aquela atitude sistemática de prevenção a toda espécie de alegria e de divertimento. Ora, o céu não é assim. O céu é um lugar de descontração, de satisfação, de festa. E se eu fosse aqui descrever o cardápio, se eu fosse aqui descrever o que se comia e o que se bebia, aí eu vou escandalizar muita gente. Mas quando se dava um banquete, o que rolava na mesa não era água e leite. E as pessoas bebiam, se alegravam, era isso. Na verdade, alguns chegaram a dizer que Jesus era beberrão. E ele mesmo disse, olha, João veio, não bebia, não ia a festas, e vocês disseram, esse cara não está com nada. Agora vem o Filho do Homem, comendo e bebendo. E vocês dizem, é glutão, é beberrão.
Você não imagina um Jesus assim. Você não imagina a festa, banquete daquela época desse jeito. Isso para a gente fere as nossas tradições. Eu mesmo tenho preferências por ser abstêmio e não por ser temperante. Já tenho dito isso aqui na igreja. Ainda que a Bíblia ensine a temperança, a moderação, eu prefiro ser abstêmio. Já disse por quê. Antigamente a pessoa bebia e na hora de ir para casa o que fazia? Ia a pé, ou subia num jumentinho, ou subia num camelo. E o máximo que podia acontecer, se ele bebesse muito, era levar um tombo, já estava a pé, cair do jumento, porque não se sabe quem é mais, ou cair do camelo. E se você tem uma inclinação para a tragédia, o máximo que poderia acontecer seria quebrar o pescoço e morrer. Pronto. Mas hoje não. A pessoa bebe e se assenta atrás de um volante e coloca em risco a vida de outras pessoas. Por isso, eu sou a favor não da moderação, mas da abstenção da bebida. Mas eu digo essas coisas para a gente ter em mente os quadros que Jesus usa em relação ao reino de Deus. Um lugar de alegria, de descontração, de plena satisfação. Nós ansiamos por isso. Nós desejamos um lugar assim, onde somos aceitos, onde somos recebidos pela graça de Deus, onde somos convidados. Ninguém imagine o céu como um internato ou um quartel. O céu é um lugar onde há um banquete. É isso que Jesus está contando. Agora continuemos. Jesus disse que um homem resolveu dar um banquete e mandou convidar as pessoas. Era uma época em que a noção de tempo era bastante elástica. As pessoas tinham tempo, não andavam com relógio de pulso. Não abria o farol na rua de Jerusalém e o cara já queria meter o chicote no camelo que estava na frente, né, para sair. Não tinha esse negócio. Aqui é assim. Um amigo dizia que quando abre o farol, ele não consegue contar até 3. É 1, 2 e já buzinaram atrás. É aquela pressa. Naquela época, não. As pessoas não tinham relógio de pulso. Despertador era o galo. A vida parecia que todo mundo era baiano. Meu rei. Aquela vida de maré mansa, né? E aí, quando ia se dar um banquete, o que o dono da casa fazia? Convidava as pessoas. Olha, tremendo churrasco lá em casa. Carne de carneiro, de cabra, carne de boi. Apareçam. Escandalizo, muito vinho. E lá ia ele dizendo o que ia ter. E as pessoas, estarei lá. Obrigado pelo convite, conta comigo. E ele mandou preparar as mesas, preparar todas as coisas, e quando tudo estava preparado, isso exigia tempo, e ele queria saber mais ou menos quantas pessoas estariam presentes, ter os lugares assinalados para as pessoas. E quando chega na hora que está tudo perto, ninguém mora em São Paulo, numa megalópole como São Paulo,
É uma cidade que, se o servo saiu a pé, em pouco tempo já percorreu todos os lugares. Se vai gritando, a notícia se espalha. E o servo sai para chamar aquelas pessoas que no primeiro convite, no convite preliminar, disseram: eu vou. Era esse o costume. E então, quando o banquete está pronto, chega lá o servo e diz assim: olha, o patrão mandou dizer que o banquete está pronto. Pede a ele desculpas por mim, apresente minhas desculpas, as minhas mais profundas desculpas, porque eu comprei um pedaço de terra e tenho que ir lá ver a terra. O servo, naturalmente, desconfia daquele negócio, né? Comprou terra sem ver. Não pode ir porque vai lá ver a terra. Aí vai na casa do outro, o outro diz assim: comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentar para ver se os bois são bons de serviço. Peça as minhas desculpas. O terceiro já nem pede desculpas. Tudo isso que está acontecendo é uma desonra para o dono da casa. Imagine você dar uma festa, convidar pessoas e não ter ninguém. Isso é uma tristeza para a gente lá em casa. Para pastor é um problema sério esse negócio de aniversário, meus irmãos. Para pastor e para mulher de pastor. Olhem o tamanho da igreja. Eu não posso convidar todo mundo. Minha esposa vai fazer aniversário, ela não pode convidar todo mundo. Não cabe. Não pode convidar 20 pessoas, porque a 21ª em relacionamento com ela vai dizer assim: poxa, convidou fulano e fulano não me convidou. Então a gente não convida ninguém. E está lá o bolo, salgadinho. E teve um ano que não foi ninguém, mas ninguém. Não apareceu ninguém na porta nem para pedir informação. Mas como é que a gente se sente quando prepara as coisas? Tem um bolo de aniversário, tem salgadinhos, tem refrigerante, está lá do bom e do melhor, Guaraná Convenção. Vamos gastar a rodo hoje, e aí não aparece ninguém. Imagine um homem que fez um convite prévio, e a mesa agora está vazia. Os lugares vazios são uma acusação do seu desprestígio. É algo muito sério. Na cultura oriental, isso é uma ofensa tremenda. Sem contar o fato de que as desculpas são esfarrapadas. Comprou uma terra, tem que ver. Ora, a terra não vai sair do lugar. Vai ficar lá quietinha, pode ir para a festa, depois volta que a terra está lá. Os bois vão esperar para serem testados. Eu me casei. Conhecem alguma mulher que não gosta de festa? Recém-casada assim, experimentaram um vestido novo. Agora, todas aquelas desculpas são ofensivas. O dono, então, vira e diz assim: convidem outros. Convidem os aleijados, cegos, coxos, mancos, ou seja, os mendigos, aqueles que não podem se sustentar pela força do seu trabalho e que dependem da caridade alheia, aqueles que estão sentados na rua. Convida esses. Vai atrás desse pessoal, que é o pessoal menos digno. Eu quero que a minha casa se encha. E Jesus diz que, indignado, ele disse assim: nenhum desses que foi convidado preliminarmente participará do meu banquete.
Quem são essas pessoas hoje? Eu diria que há pessoas que, quando ouvem o Evangelho, elas aceitam. Ah, Jesus, sim, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Eu creio que Deus existe. Eu creio, eu creio na Bíblia, mas não lê nunca. Ah, eu creio em Deus, eu tenho uma fé em Deus. Não faz uma oração a Deus, coisa rara. Eu creio sim. Você crê em Jesus? Eu creio. Estou aqui com Jesus. Bíblia? Estou com a Bíblia e não abro. E lá vai. Mas quando chega na hora do vamos ver, a hora de ter compromisso com Jesus, da entrega da vida a Ele, agora, primeiro as minhas prioridades. Primeiro eu tenho que cuidar do meu dinheiro, primeiro eu tenho que cuidar da minha família, primeiro eu tenho que cuidar das minhas atividades, e se sobrar um tempinho, eu creio nessas coisas todas, mas primeiro... E Jesus e Deus vão ficando lá para trás. Algum dia, quem sabe. Mas a palavra do Senhor é essa: não entrarão no meu banquete. Você crê em Jesus? Você crê em Deus? Mas de que maneira você crê? Você crê com essa crença vaga, generalizada, superficial, acrítica? Eu creio desde pequenininho, eu fui batizado, eu tinha tantos dias. Eu fui criado, eu tenho a minha religião. Eu creio em Deus. Jamais vai falar qualquer coisa contra Deus, contra o Evangelho, contra a religião, contra a igreja nenhuma. Não. Eu creio que existe o Espírito Santo, creio na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu creio. Mas e aí? Crê mesmo? A história que Jesus conta é exatamente para pessoas que falam assim, parece que estão falando do coração, mas que não há raízes na vida. Não há uma fé que se expressa em atos. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ninguém é salvo pelas obras. Mas se você tem uma fé que mesmo você não é capaz de ver e de identificar o que você faz por causa dessa fé, se esta fé só o leva a dizer assim: que coisa boa, se eu estiver lá no céu, comendo um pãozinho, uma torradinha, pode ser até um pãozinho sem manteiga. No céu eu não quero muita coisa não, um barraquinho já serve para mim, aquela humildade, né? Qualquer coisa, se eu estiver lá no céu, o que eu quero é isso. Você crê ou não crê em Jesus? Sua vida é dirigida ou não é dirigida por Ele? Você se levanta e tem comunhão com Deus porque crê nele ou não tem? Você ora a Deus a cada dia, quase que a cada circunstância de sua vida, você tem comunhão. Vamos orar e encerrar este culto. A palavra de Jesus e a resposta de Jesus foi um teste, e eu o convido a testar a sua crença nele. Pense nisso seriamente. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos a bênção do teu convite
para o teu banquete, para alegria e felicidade eternas contigo. Nós te agradecemos porque Jesus veio para abrir para nós as portas do céu. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, e como Ele disse, ninguém chega até o Senhor a não ser por Ele. Nós te agradecemos porque a sua morte na cruz e o seu sangue derramado são suficientes para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça, de tal maneira que o Senhor nos vê completamente purificados dos nossos pecados. Obrigado porque Jesus convida, porque nos veste com a sua justiça e santidade. E nos torna aptos, através daquilo que Ele fez em nosso lugar na cruz, a estarmos assentados com o Senhor e diante do Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui presente. Que cada um teste o que diz sobre crer em Ti, crer em Jesus e crer no Evangelho. Que nós possamos verificar esta fé através dos atos do nosso viver. Mesmo e principalmente aqueles que têm passado pelas águas deste batistério. Que o Senhor esteja conosco neste exame e que possamos, ó Deus, testados pela Tua palavra, sermos daqueles que dizem sim e caminham para a Tua presença e contigo e se preparam para este banquete. Que o Senhor esteja conosco no decorrer desta semana. Que a Tua bênção nos visite nas nossas necessidades e que agora o Senhor nos guarde no retorno aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.